Gente, lembra que eu falei que a oferta do passado, principalmente o cordeiro, é usado para ofertar a casa do Senhor, pedir perdão pelos seus pecados, mas também para agradecer as boas conquistas e também a vitória que Deus trouxe ao lar. E também eles sacrificavam pela salvação de sua família antes do nascimento de Jesus Cristo, tá? Lembra que eu falei uma informação que o salário do pecado é a morte, porque eles não tinham, o Espírito Santo não habitava com eles, por isso que eles tinham que sacrificar animais, ou senão a colheita que dava na terra. Mas, Jordana, por que você está dizendo isso? Novamente, o salário do pecado não é só a morte, mas também as consequências da ação da humanidade. Jordana, o que pode ter de consequências da ação da humanidade? Então, sabe os jogos de país? Aquele tem lá horroroso de 2024, que as pessoas zombaiam da Santa Ceia do Senhor? Agora, lembra da Flórida que alguém fez um comercial bem diabólico diante dos olhos das pessoas? Lembra do comercial praticamente ou nitidamente diabólico diante dos olhos das pessoas? E tem gente que fala, não é nada demais, não sei o quê. E teve um modelo fazendo várias heresias no comercial, tinha muita heresia. Era para vender tênis, fez a morte de Jesus na cruz, que isso é nos Estados Unidos. Não fica claro se é em Star City ou na Flórida. Mas a conta ia chegar. Nos Estados Unidos também teve um caso de derramamento de crianças inocentes, derramamento de sangue. Um caso também derramamento de crianças e vários bem pesados que eu não vou descrever aqui, senão o YouTube pode tirar essa parte do ar, para fazer um altar oferecendo essas crianças pro inimigo. E lembra que eu disse lá atrás que os pecados do salário é a morte? Então, nos tempos de hoje, as pessoas estão brincando demais com a palavra de Deus e com o nome de Deus. E não só isso, que as consequências chegou, que também que no Rio de Janeiro ou em um lugar aí estava fazendo uma idolatria com várias imagens do inimigo. Lembram que lá atrás eu falei que o pecado do salário é a morte e que muitas pessoas estavam condenadas lá, e que também as ações que ia fazer, seja ações boas, mas disfarçadas, nossa alma seria condenada ao pior. Mais de 100 mil pessoas, ou muito. Então Deus, ele decidiu colocar o seu filho como um mensageiro do evangelho da parte do Pai, e também para salvar a humanidade que já estava
condenada todas as almas, seja boas ou seja ruins, maior pecado ao menor pecado, por toda a eternidade. E ainda tem gente que, oh Senhor. Tá, vamos pro fato. Rio Grande do Sul fez uma celebração com a estátua do maligno. Eu acho que na Coreia fizeram um holograma com um certo tipo de portal do mundo espiritual. Que o bicho é feio desse portal espiritual. Você que é cristão e foi nesse evento, eu acho que o seu cabelo chegou a arrepiar quem é cristão verdadeiro. E os cristãos verdadeiros não foi a esse evento. Eu acho que isso foi na Coreia do Sul, porque a Coreia do Norte não é nada liberal disso. A Coreia do Norte tem várias proibições. Agora, São Paulo brincou com Deus também. E não foi pouco. Porque me parece que fizeram uma matéria que foi publicada. Decidiram fazer uma igreja ao maligno. Não só o culto, mas uns dias antes, oferendas, oferecendo às crianças. Não só mandaram os sacerdotes do mal para pregar a palavra deles. Como eles disseram que nós cristãos podem pregar, eles podem. Agora eu não sei como é que vocês colocam o que envolve ocultismo e satanismo, umbanda, candomblé como religião. Porque tá fora de contexto. Não são religiões. Depois eu vou fazer um vídeo explicando melhor que não é religião. Como isso atiçou a ira de Deus. Mas, Jordana, como assim atiçou a ira de Deus? O que aconteceu? Porque Deus, ele ama os pequeninos. As crianças são representatividade aos olhos do Pai. Elas são o futuro, profetas, pregadores. E também todo mundo tá com medo, porque essa geração tá complicada. E todo mundo tá até com medo de ter filhos no século atual. E com todos esses eventos girando ao redor do maligno, aconteceu o que aconteceu. A ira de Deus, e Deus usou também a profeta, ou se não a irmãzinha ousada. Gente, quando eu falo que ela é uma mulher de Deus, mas uma irmã ousada, é porque você sente Deus falando com ela através das palavras que ela transmite. Eu falo que ela é uma mulher ousada porque ela não tem medo de falar. A Cristina Maranhão, ela é uma mulher que não tem medo de falar e que não cede para essa geração que tem medo de falar dos céus e a verdade aos jovens, adolescentes e às pessoas. Que na verdade que tem medo de falar do verdadeiro evangelho porque tem medo de perder isso aqui, ó.
Com isso, atiçou a ira de Deus. Mas, Jordana, como assim atiçou a ira de Deus? O que aconteceu? Porque Deus, ele ama os pequeninos. As crianças são representatividade aos olhos do Pai. Elas são o futuro, profetas, pregadores. E também todo mundo tá com medo, porque essa geração tá complicada. E todo mundo tá até com medo de ter filhos no século atual. E com todos esses eventos girando ao redor do maligno, aconteceu o que aconteceu. Aí é de Deus. E Deus usou também a profeta, ou se não a irmãzinha ousada. Gente, quando eu falo que ela é uma mulher de Deus, mas uma irmã ousada, é porque você sente Deus falando com ela através das palavras que ela transmite. Eu falo que ela é uma mulher ousada porque ela não tem medo de falar. A Cristina Maranhão, ela é uma mulher que não tem medo de falar e que não cede para essa geração que tem medo de falar dos céus e a verdade aos jovens, adolescentes e às pessoas. Que na verdade que tem medo de falar do verdadeiro evangelho porque tem medo de perder isso aqui, ó. ¿De qué te sirve todo lo que tienes? Estás tratando de invertir toda tu vida en tener cosas y ¿sabes qué? En un momento se puede perder. No sé si habéis visto esas imágenes terribles con agua hasta el cuello. Y lo único que llevan en sus manos es a su hijo pequeño. E se estamos vivendo o que estamos vivendo, acontecendo tudo de uma vez, tipo as enchentes na Itália, uma parte que é na Grécia, um pedacinho da Itália que não é distinguido em quais ilhas da Itália, as queimadas também. As queimadas que aconteceu no Brasil, que um ser humano foi sem alma e queimou a natureza, deixando os animais sem casa e o país e a população quase sem oxigênio, destabilizando o clima entre a natureza também, entre as terras secas, mas as terras super mega quente, que é o deserto de Saara, foi inundado pela primeira vez em todo o século da história. Choveu no deserto de Saara. O deserto de Saara teve chuva, algo que nunca aconteceu. Mas, Jordana, por que algo que nunca aconteceu? Porque